acabar com o mal. Tenho que ser invencível pra derrotar vilões. Tenho que ser invencível para salvar alguém. Tenho que ser invencível para ser um herói. Tenho que ser. E aí galera, o meu nome é Invencível Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a segunda parte de o que teria acontecido se Dante fosse para o mundo de Akame ga Kill. Continuando, no outro dia Dante estaria com Tatsumi, que estava o agradecendo por ter enterrado seus amigos. Dante não precisa agradecer, era o mínimo que eles mereciam. Tatsumi: será que eles vão para o céu? O Dante dá um suspiro e fala que só conhece o inferno. Tatsumi ficaria triste, mas o Dante coloca a mão na cabeça dele e fala que sempre há esperança para as pessoas boas. Então Tatsumi mudaria sua expressão, assim ficando com uma cara de felicidade. E nessa hora Leonis chega perto dos dois e fala para eles a seguirem, porque ela ia apresentar o pessoal para eles, mas antes disso ela dá uma lambida no rosto do Dante, assim fazendo Tatsumi ficar meio envergonhado pela cena. Então ela diria que só estava marcando território. Dante: você é bem mais agressiva que eu pensei, Leonis. Bem, vamos logo e depois a gente conversa mais. Após ela falar isso, os dois a seguem. Então ela começa apresentando a Shelly, em que a mesma pergunta se eles já tinham entrado para a organização. O Dante fala que isso era divertido e ele não tinha nada para fazer, então sim. E o Tatsumi fala que estava ali por causa do Dante, mas se ele aceita, então ele também. A Shelly fala que isso era bom e de qualquer jeito, se eles não aceitar, se eles iriam morrer. Então o Dante, rindo, fala que tá bom. Nesse momento aparece a Mine, então ela falaria que não autorizou eles a entrarem na Night Raid, mas Leonis fala que eles têm talento. Então rapidamente o Dante dá um tiro no rosto dela, assim fazendo um pequeno corte no seu rosto, assim deixando a mesma surpresa e com um pouco de medo. Dante: você só tem papo, você nunca viu o inferno. Eu já enfrentei várias criaturas e demônios gigantescos, então é melhor fechar a boquinha, criança. Aquela atitude do Dante deixou a Shelly irritada com o mesmo por ele ter ferido um companheiro dela. O Tatsumi já conhecia o jeito do Dante e não ficaria surpreso, e então o clima do lugar estava começando a ficar tenso, mas a Leonis fala que eles estavam do mesmo lado, então não precisava de briga. O Dante se acalma e coloca sua pistola de volta no coldre da jaqueta, e então a Leonis dá um suspiro de alívio e fala que ia mostrar o próximo. Então os três saem dali com a Shelly encarando o Dante com uma cara de raiva e Mine com uma cara assustada de alguém que viu o diabo, e do lado de fora ela apresenta para os dois o Bulat e logo em seguida o Lubok, até que anoitece e Leonis apresenta a Akame a mesma pergunta se eles já tinham entrado para Night Raid. O Dante fala com um sorriso no rosto que se fosse para ficar perto de uma belezura como o pior demônio do inferno. Esse comentário deixou o Tatsumi com uma cara de canto. Já a Leonis estava com muitos ciúmes do Dante, e enquanto a Akame estava muito vermelha, então sem dizer nada ela joga um pedaço enorme daquele peixe para o Dante, mas para o Tatsumi ela só deu um pequeno pedaço. Tatsumi: mas por que ela deu um pedaço pequeno para mim? Então a Akame se recompõe e fala que a chefe estava ali. Então Leonis veria a Najenda e apresentaria os dois para ela, que Najenda fala para a Akame reunir todo o pessoal. Então dentro do quartel a Najenda explica como a Night Raid funciona, e então o Tatsumi fala que eles são assassinos da justiça, e nesse momento todos começariam a rir do Tatsumi e falam que eles matam pessoas. Então Najenda fala que Dante
Dante e Tatsumi fazem parte da Night Raid. A primeira tutora dos dois seria a Akame, e no dia seguinte a Akame levaria os dois perto de um rio e começaria a tirar as suas roupas. O Tatsumi, vendo isso, ficaria envergonhado, mas o Dante fala que ela é tão bonita de rosto quanto de corpo, e com essas palavras a Akame ficaria muito vermelha, mas ela seguia falando que eles iam pegar alguns peixes. Então ela dá uma demonstração em que o Dante pega 10 peixes. Então, voltando para a base, a Akame pergunta ao Dante como ele conseguiu pegar 10 peixes de uma vez só. Ou sua casa quando ele era criança e matou seu pai e a sua mãe. Assim só ele e o irmão dele ficaram vivos por sorte. Então eles se separaram e só se encontraram muito tempo depois. Então naquele tempo ele tinha que aprender tudo muito rápido para conseguir sobreviver. Então a Akame entende. Eles chegando na base, a Night Raid inteira menos Leonis, que havia saído, ficam batendo um rango até que a Leonis chega e logo fala sobre a próxima missão deles, de que era matar o Gru e o seu informante Gamal. Então o Dante fala que finalmente ele ia ter diversão e que ele ia matar o Gru. O Tatsumi fala que iria ajudar na agenda. Então está decidido. Dante e Tatsumi, vocês irão matar o ogro. Já a Akame e a Leonis cuidaram do Gamal. Após ela falar isso, eles saem da base e vão fazer as suas missões. A Leonis e a Akame matam o Gamal. Já na missão do Tatsumi e o Dante, os dois armam uma estratégia para pegar o ogro desprevenido. Então Tatsumi se disfarça e logo em seguida eles ficam esperando em um beco perto de um até que o ogro sai do local. Então o Dante fala para o Tatsumi que era com. Então o mesmo assente com a cabeça e vai até na direção do ogro. Por aqui o original seria tudo como no original, mas quem finaliza o ogro é o Dante com sua espada o partindo ao meio. Logo o Dante fala que isso foi fácil demais. Então voltando para a base, eles falam seus relatórios para na agenda até que a Akame dá um abraço no Dante e fala que estava preocupada com ele. A Leonis fica com ciúmes, mas não fala nada. Então a agenda manda os dois irem dormir, e então o Tatsumi iria para seu quarto e noite a Akame bateria na porta do quarto do Dante e o mesmo fala que estava aberta, e então quando ela abre a porta, ele veria que ela estava apenas com roupas íntimas junto da Leonis. Logo ele fica com uma cara estilo Meliodas e fala que agora a noite ia ficar melhor. Então eles começam a fazer várias sacanagens durante a noite toda. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, beleza? E fui!